Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos, né, referente à parte de operação de máquinas industriais. O sexto vídeo, né, falando sobre enchedura. Né. No último vídeo a gente verificou os parâmetros referente à saída, né, do produto envasado, tomando como referência a necessidade aí de uma produção de 30 unidades por minuto, né? E nesse caso aí tendo um RPM de ciclo, né, um RPM de ciclo aí da enchedura, né. Então, como eu tinha comentado, né, no último vídeo a gente fez esse parâmetro, né, tomou como referência esse parâmetro para uma demanda inicial, né, uma demanda inicial, no caso 30 unidades. Depois a gente vai fazer uma correção para chegar ali a uma produção média de 25 unidades. Beleza, mas ainda falando sobre essa produção, a gente precisa ter associada a quantidade de garrafas a questão da vazão, né, da vazão por bico de enchimento. Né, ou seja, precisa fazer essa indicação, né, de quanto é que vai ser a vazão. Né, você pode até pensar assim de forma bem tranquila. Né, vou até dar um zoom aqui. Tipo, se a gente vai ter, né, após a saída da primeira garrafa, né, a gente vai ter uma relação de RPM, né, a unidade, né, um RPM. A gente vai ter 30 unidades envasadas. Nesse caso, cada unidade vai sair com 2 litros. Então, se a gente tem 2 litros para uma frequência de 1 minuto ali de giro, né, levando em consideração 30 unidades, né, a gente chegaria aí uma vazão total, né, de 2 litros multiplicado por 30, né, daria 60 litros de vazão de chegada, né, ou seja, no centro de distribuição, e por bico a gente teria o que? 2 litros por minuto. Né? Vamos analisar o seguinte, e verificar que isso está errado, essa análise está errada. Por quê? Se a gente, exemplo, vamos supor que, vou colocar aqui de azul, vamos supor que esse ponto azul aqui seja a garrafa. Né? Se a vazão for 2 litros por minuto, significa o seguinte, né? Quando ele realizar o percurso, né? No caso 3/4 de giro, quando ele realizar o percurso, o que é que acontece? Ele tem que sair cheio com os 2 litros. Só que a gente sabe que o tempo que a garrafa fica na enchedora não é de 1 minuto. O parâmetro da RPM dela é 1 minuto, ok, mas o tempo que a garrafa fica na enchedora é menor, né? Ou seja, 3/4 desse tempo, ou seja, 3/4, né, de 1 minuto, que no caso é 60 segundos. Logo, a garrafa ela vai ficar 45 segundos. 45 segundos. Aí você diz, poxa, então essa vazão ela vai dar errado? Vai sim, por quê? Quando ela completar os 3/4 de giro, o volume deslocado, né, para o que ela precisa também vai ser ali de 3/4. Né? Então, nesse caso, a gente precisa fazer uma correção por bico de enchimento. Né? Ou seja, essa vazão que a gente está estipulando de 2 LPM, ela vai ser pouco para encher a garrafa. Né? Ela seria ideal se a garrafa ela completasse 360 graus de giro, né, enchendo. Aí sim, aí você teria ali 2 LPM referente à vazão. Aí você pergunta, poxa, e aí o que é que a gente faz para saber essa vazão? É bem simples o cálculo. É bem simples o cálculo. Vou até colocar aqui. A gente tem basicamente o seguinte. A gente tem, pelo que a gente comentou agora há pouco, o que é que a gente precisa? A gente precisa de 2 litros em 45 segundos. É isso que a gente precisa. Você diz, poxa, mas esse parâmetro aí não está correto, não é o que a gente estava pensando. 2 litros por 45 segundos não representa a unidade, né, que normalmente é a unidade padrão é litros por minuto, né, não representa uma relação. Não posso colocar lá, a vazão é 2 litros por 45 segundos. Ela vai ser uma relação por minuto. Né, então eu preciso fazer essa correção. E é bem fácil, eu posso fazer uma regra de 3. Né? Ou seja, se eu quero 2 litros em 45 segundos, né, quantos litros, né, eu vou ter ali em 60 segundos? Né? A fração, né, não tem muito o que fazer. Né? Então, nesse caso, aí, a gente teria 2 multiplicado por 60, que nesse caso aí dá 120, e a gente teria 120
dividido por 45, né? Que dá aproximadamente 2,66. Né? Então, essa é a vazão que a gente precisa, 2,66 litros por minuto, né? Aproximadamente. Ou seja, poxa, 2,66, por que 2,66? Vamos recapitular. A gente está levando em consideração, né, que a garrafa ela vai completar 3/4 de giro, né? Ela vai sair aqui nesse ponto, né? Então significa o seguinte: quando ela sair nesse ponto aqui, o tempo que ela vai demorar para completar isso aí é de 45 segundos. Qual o volume da garrafa? 2 litros. Então eu quero que em 45 segundos ela tenha 2 litros. Só que para regular o parâmetro da máquina, não tenho como colocar lá 2 litros por 45 segundos. Né? Pode ser até que tenha, né, alguma relação aí de parâmetro que você possa fazer essa correlação, mas não é comum. Né? A correção comum é em litros por minuto ou alguma unidade derivada desse parâmetro de vazão. Então, no caso, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma vazão por minuto. Então, nesse caso, aí seria 2,66 litros por minuto. Né? Aí muita gente se pergunta, tá, então quer dizer que ela vai, quando ela completar esse giro, né, que a garrafa sair aqui, essa parte aqui em vazio, né, que a gente já tinha comentado aqui, essa parte em vazio vai estar saindo fluido ainda, seja lá qual for o líquido para enchimento aí da garrafa. Não, ele não vai estar saindo fluido. A gente tem que entender o seguinte: quando a garrafa ela sair aqui, ela vai estar com 2 litros. Ela vai estar com 2 litros. É só uma correlação, né? Ou seja, em 60 segundos, com essa vazão, a gente vai ter 2,66 litros. E em 45 segundos, 2 litros. Ou seja, é uma relação proporcional. Né? É apenas isso, uma relação proporcional. Então, esse parâmetro aqui seria a correção para a vazão. Né? Porque a gente teria 2,66 litros de vazão, né? De deslocamento volumétrico, o qual essa vazão de 2,66 litros por minuto, né? A gente poderia até fracionar aí litros por segundo, né? Para ter um valor mais fácil talvez de entender, mas essa é a relação. Né? A gente precisa ter uma vazão maior do que 2 litros por minuto para que a gente tenha uma garrafa cheia em 2 litros, uma garrafa cheia de 2 litros em 45 segundos, tá bom? Então é isso. A gente fecha aí essa análise referente a essa enchedura com uma rotação por minuto, né, 30 unidades, né, e com essa vazão de 2,66 litros por minuto. E aí o que a gente vai fazer? Vai fazer a correção desses parâmetros para que a gente tenha 25 garrafas por minuto. Tá bom? Consequentemente, se a gente vai corrigir para 25 garrafas por minuto, significa que a RPM ela vai ter que diminuir e a vazão também vai ter que diminuir, tá bom? Mas isso aí a gente fecha no próximo vídeo. Valeu!